foram 1.500 pessoas ouvidas, né? É uma pesquisa que é registrada na Justiça Eleitoral, então todo mundo tem acesso, por exemplo, ao plano amostral. Quando mostra que o Lula, quando se associa ao Lula, cresce a intenção de voto no Boulos. E lembrar que o Lula ganhou a eleição em São Paulo em 2022 por uma diferença de 4 pontos, que foi mais do que o dobro da diferença do Brasil, isso na cidade de São Paulo. O eleitor ainda significa que ainda aprova, pode-se dizer que está aprovando o governo Lula, ou aquela intenção de voto se mantém? Como é que a gente pode interpretar que o Lula continua sendo muito forte na cidade de São Paulo? Ó, veja só, o Lula, ele tem uma rejeição, né, que não é maior hoje, né, do que a de Tarcísio, mas a rejeição de Bolsonaro é ainda maior. Então, a rejeição é uma questão importante. Agora, outra questão importante, Lula ganhou na cidade de São Paulo, Haddad também, então, portanto, o Tarcísio perdeu. Então, os dados a gente tem que sempre pensar de forma relacional, né, porque é assim que os eleitores, né, pensam, né, então você coloca ele para tomar uma decisão ali na hora que a gente está fazendo uma pesquisa. Você votaria neste ou neste, né? Então, você está pedindo para ele tomar uma decisão, né, se posicionar. Então, o fato de Tarcísio ter perdido também é algo bastante relevante, né? E aí, outras questões para a gente analisar esses dados, né? Historicamente, né, Joaquim, a gente escuta muito dizer, e temos dados empíricos sobre isso, de que a esquerda é fragmentada no Brasil. O que a gente está vendo hoje na eleição em São Paulo é a direita e a extrema-direita fragmentada, e a esquerda com uma candidatura muito mais consolidada. Então, o fato, né, de a última convenção, nós temos lá, né, ex-prefeitas como Marta Erundina, que tem avaliações, né, de suas gestões, muito boas avaliações sobre suas gestões, e Haddad, Lula e Boulos no mesmo palanque, o que isso pode trazer para o eleitor, né? É um eleitor que está indeciso, né, que não sabe se vai votar no Boulos exatamente, de que é uma candidatura que tem apoio, né, que está construída a partir de bases um pouco mais consolidadas. O que é diferente quando a gente olha em relação ao Nunes, né? Então, não há exatamente esse apoio tão forte, né? E porque o campo ali de disputas, ele é muito distinto do campo de disputas na esquerda hoje, né? Então, você tem ali o Pablo Marçal, que ao se apresentar como pré-candidato já ganha uma intenção de voto, já conta uma intenção de voto bastante alta, né? Passando ali a Tabata, que já vinha construindo uma pré-candidatura já há bastante tempo, e um apoio do Bolsonaro, que não é um apoio tão explícito, tão forte, tão consolidado como o apoio de Lula em relação a Boulos, o que pode ser ruim para Nunes ou não, né? Então, ali a coisa é muito mais difícil dele decidir. Ele vai prescindir do apoio de Bolsonaro, mas ele vai querer receber esse apoio de uma forma tão intensa nesse momento, né? É uma decisão que eles vão ter que ir tomando a partir de dados de pesquisas, que certamente eles estão fazendo. Então, tem esse apoio público. Por outro lado, né, porque a gente fazendo um monitoramento não sistemático, mas acompanhando, né, os grupos bolsonaristas nas redes, especialmente em redes como, né, que a gente chama de redes subterrâneas, né, que não são públicas, como o Telegram, especialmente o Telegram, há uma campanha orgânica muito forte para o Pablo Marçal, né? Então, não há esse apoio explícito, né, de fora, né, assim, para o público, e há uma campanha orgânica muito forte para Pablo Marçal nas redes bolsonaristas. Então, eu chamaria a atenção desses pontos também. De forma espontânea, né? Então, espontâneo quer dizer, você não apresenta quem são os pré-candidatos, né? Então, a gente está acionando a memória do eleitor. Então, o Boulos tem 18%, o Ricardo Nunes 15%, Pablo Marçal 6%, Datena 3%, Tabata 3%, Kim Kataguiri 1 e Maria Helena 1, e aí depois os demais não pontuaram, e aí a gente tem branco nulo 10 e não sabe, não respondeu 38, que é bastante grande quando a gente fala em espontâneo, que é um pouco natural, né? Quando a gente fala de cenário estimulado, né, então a gente aí apresentamos os candidatos, né, os pré-candidatos. Boulos com 26, Ricardo Nunes com 22, Datena 12, né? Então a gente já tem uma alteração aqui para Datena e Pablo Marçal, que vem com 11, Tabata Amaral 5, Kim Kataguiri 3, Maria Helena 2. Então, quando a gente percebe o ranqueamento, ele não muda o percentual, porque a pessoa, então são esses, né? Então a gente tem uma alteração nesse sentido. Isso para primeiro turno, né? Quando a gente fala em segundo turno, a gente também tem, né? Primeiro a gente faz a pergunta sem, né, os apoiadores, então a gente tem Ricardo Nunes com 43 e Boulos com 36. E aí é que está a diferença, né? E acho que é a questão mais interessante que aparece aqui na nossa pesquisa, né? Quando trazemos o apoio de Lula e Bolsonaro, o Boulos passa de 36% para 46%, então a gente tem uma subida de 10 pontos, né? E o Ricardo Nunes sendo apoiado por Bolsonaro, ele passa de 43% e cai para 38%, quer dizer, a gente tem uma diminuição de 5%. Né? Então, esse cenário, né? Então, a gente está trabalhando com cenários. Quando a gente coloca o Tarcísio, né, Lula, né, para Boulos,
e Bolsonaro e Tarcísio para Nunes, a gente tem o mesmo cenário continua para Boulos, ele tem um aumento de 10%, e o mesmo cenário continua, né, para Nunes, 5, né, ele perde 5 pontos. E aí, quando a gente vai, né, então depois a gente, no próprio site da FESP, né, da Fundação Escola de Sociologia e Política, a gente já disponibilizou esse relatório para os ouvintes que quiserem, né, baixar e ler com mais atenção. Quando a gente está ali no segundo turno, apoio aos vices, né, então, Boulos com Marta, né, ele passa de 36 e vai para 46, então 10 pontos, então a gente tem algo bastante, né, constante, e o Nunes perde mais 2, o que está na margem de erro, né, então o Nunes passa de 43 para 36. Há indicativos, né, de uma percepção de campo de que as pessoas podem votar no Pablo Marçal, caso a candidatura de Ricardo Nunes não se mostre viável, e não o contrário. Justamente pelo que eu disse, né, de ter uma campanha orgânica bastante forte, né, em prol do Pablo Marçal nas redes bolsonaristas. Ao contrário, a gente não percebe tanto, mas ideologicamente eles estão mais próximos, então dá para a gente imaginar que votos no Marçal iriam mais para Ricardo Nunes do que para Boulos, né, então essa é uma questão importante. Mas há o elemento da rejeição de Bolsonaro, que são os cenários de segundo turno que nós colocamos, né, então esse é um elemento também bastante interessante. O fato é que o Pablo Marçal entrou na disputa e mudou bastante, né, o cenário mesmo. E o caso do Datena, porque o Datena, ele sempre desiste, e a possibilidade que desista também é muito grande, até porque ele hoje, na TV Bandeirantes, ele ganha muito bem, é difícil que ele deixe de ser apresentador, ele teria que deixar para ser candidato. Muda alguma coisa? O que muda? É possível... É possível que a gente, porque o Datena ele pontua bem em algumas regiões, né, que são eleitores mais próximos ao Ricardo Nunes e não ao Boulos em primeiro turno, né, então o Boulos tem, né, um perfil de eleitor que é classe média, universitário, algumas regiões mais jovens. O Datena ele entra em outro perfil que é mais próximo ao do Ricardo Nunes. Não conseguimos mensurar exatamente essa transferência de voto, mas há um histórico do Datena de mais aproximação com Boulos do que com Ricardo Nunes, né? Mas a ver, né? Uma pessoa que tem uma pretensão de entrar na política que não tem um histórico ainda que a gente consiga ter uma análise um pouco mais, né? Enfim, equilibrada. Tatiana, uma questão importante também é a seguinte: pelo que você está dizendo, a estratégia do Boulos seria agora colar no Ricardo Nunes a aliança que ele tem com o Bolsonaro. Já que o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. E a estratégia e o contrário seria e também mostrar muito quem é o vice. Seria a visibilidade ao vice do Ricardo Nunes. Isso uma estratégia eleitoral que poderia ter resultado positivo, né? Neste caso, do Boulos. E do caso do Ricardo Nunes seria esconder a aliança dele com o Bolsonaro, é isso? Não sei, essa é a pergunta, essa é a pergunta mais difícil, que talvez seja exatamente isso que a campanha dele esteja pensando. O que é mais vantajoso, ter o Bolsonaro perto ou longe? Porque a gente também tem um histórico de políticos que se afastaram completamente do Bolsonaro, que estão mais situados no campo da direita, enfim, não da extrema-direita exatamente, mas no campo da direita, que são, né, completamente alijados, que vão passar por um processo de linchamento virtual, enfim. Então, é uma situação bastante complexa, né? Para o Boulos, o caminho parece estar um pouco mais estável enquanto estratégia de campanha eleitoral, e para o Nunes não, né? Então o Boulos não apenas apontar quem são os apoiadores de seu adversário principal, mas também exaltar quem está com ele, Lula e Marta. Ele tem feito isso de uma forma bastante intensa. Marta, de novo, tem uma gestão que foi muito bem avaliada, que fala sobre assuntos da cidade, né? Então política pública, céu, escola, transporte. Talvez a questão da segurança pública, que não esteja tão presente, né, no histórico de gestões petistas em São Paulo, mas que, né, o fato do candidato a vice possível, né, a gente não pode cravar porque não tem ainda fechado, mas esse candidato a vice ser um coronel também tem uma questão importante, né, na cidade em relação ao tema da segurança, né? Então, a segurança pública, ela deve ser tratada com mais violência, com mais armas, né? Isso resolve, porque quando a gente está falando de uma cidade tão difícil e complexa como é São Paulo, a gente sabe como é que a violência opera. Isso é sentido pelas pessoas, né? Não fica só no discurso de mais armas para a defesa. Isso é sentido, a gente vê.